dia pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Rogério e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções, né? Então função é uma coisa é um conteúdo que está muito atrelado ao nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está utilizando a função, está utilizando o conceito de função, mas não está sabendo o que é uma função, tá certo? Então, por exemplo, você vai numa feira e compra. Você vai na feira e compra determinado produto. Vamos lá. Você vai na feira e compra laranja cravo, tá certo? Então vamos imaginar que você compra essa laranja por 75 centavos, certo? Então, Ariosvaldo, que é o nome do vendedor, me dê 4 laranjas cravo, né? Então, eu vou pagar X, vou pagar quanto por essas laranjas cravo? Então, eu vou pagar R$3. Ariosvaldo, eu não quero 4 não, eu quero 8, certo? Então, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$6, tá certo? Então, aí a gente tem um exemplo de função. Por que a gente tem um exemplo de função? Porque o preço que você está pagando, o valor que você está pagando ao nosso amigo Ariosvaldo, está dependendo da quantidade que você quer comprar. Então, se eu compro uma, eu pago 75 centavos. Se eu compro duas, eu pago R$1,50. Se eu compro 3, eu vou pagar R$2,25, certo? Então, e aí sucessivamente. Então, aqui a gente tem um exemplo claro de função, tá certo? Passa aqui, Rubens, por favor. Aqui, ó. Vamos ver aqui um exemplo de noção intuitiva de função. Como a gente já deixou claro, função, algo que depende de outro, tá certo? Então, no nosso exemplo de Ariosvaldo na feira, o preço que você ia pagar depende da quantidade de laranjas que você iria levar, beleza? Aqui a gente tem o seguinte, desculpa. A gente tem aqui o seguinte exemplo, ó. Seja um quadrado cujo lado mede L, designado por P a medida do perímetro desse quadrado, podemos estabelecer entre P e L a seguinte relação, expressa pela fórmula matemática, que o perímetro é igual a 4 vezes o lado, certo? Então, o que é que acontece aqui, ó? O perímetro está dependendo do valor do lado. Então, se o lado mede 5 centímetros, o perímetro vai medir 20. Se o lado mede 10, seria aqui 4 vezes 10, seria 40 centímetros, certo? Se o lado mede 20, a gente teria 80 centímetros, beleza? Então, o perímetro depende aqui, ó, do lado. Então, essa seria aqui a variável dependente. Por quê? Porque ela depende do valor do comprimento do lado. Passar. Aqui a gente tem a tabela, ó. 0,5 de lado, perímetro 2, 1, perímetro 4, 1,2, 4,8, 2, 8, e excessivamente. Então a gente vê que o lado do perímetro, o lado do quadrado, ele determina o valor do perímetro. Então o perímetro, ele depende do valor do lado, da medida do lado. Pode passar. Certo? Aqui, ó. No item A aqui, a medida P do perímetro de um quadrado é dada em função da medida L do lado. É o que a gente falou, né? A medida do perímetro depende da medida do lado, certo? Aqui a gente tem a relação, ó, P igual a... Esse slide tá doido, ele fica passando sozinho. A relação P igual a 4L, né? Ou seja, é o que a gente chama de lei de associação ou fórmula matemática desta função, tá certo, gente? Então, aqui, ó, que a gente chama de fórmula, a gente pode chamar também de lei de associação. Aqui o que a gente já tinha falado, variável dependente, variável independente. Pode passar. Pronto, vamos lá. Função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, a função polinomial do primeiro grau, ó, ela vem sempre na forma y ou f de x, ou seja,
em função do valor de x, tá certo? Igual a x mais b. Vamos ver aqui esse exemplo. Considerando o retângulo da base x, e a altura aqui 10, certo? Aí vamos encontrar o perímetro desse retângulo. Então veja, o perímetro é o que, gente? A soma dos lados. Então eu tenho x aqui embaixo, tenho x aqui em cima. X mais x, eu vou ter 2x, certo? Aqui eu tenho 10 mais 10, que vai dar 20. Então eu tenho aqui a formulazinha aqui, ó, que o perímetro é igual a 2x mais 20, certo? 2x mais 20, certo? Aqui embaixo a gente tem, ó, veja, a formulazinha da função, né? F de x, ou seja, em função do valor de x, então eu encontro esse valor aqui em função do valor de x. Se eu digo que x é 5, eu vou ter um valor para f de x. Se eu digo que x é 10, eu vou ter outro valor, certo? A gente também usa aqui, ó, f de x ou y, tanto faz, tá? Pode passar. Ó, aí aqui a gente está relacionando a área, né? Do retângulo do exemplo anterior. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É a base vezes a altura. Então a base lá a gente lembra que era 10 e a base era x e a altura era 10. 10 vezes x, eu vou ter 10x. Isso, beleza? Aí a função aqui, ó, f de x igual a 10x ou y igual a 10x. Aqui a gente está relacionando a área, né? Vamos lá, pode passar. Vamos lá, definição. Toda função polinomial representa, aí aqui a gente vai ter a formulazinha, ó, f de x é igual a ax mais b, onde a e b são coeficientes, certo? E a e b pode ser qualquer número real, como está escrito aqui, ó, a pertence a r, a pertence a r, certo? E b e e, b pertence a r também, e a também pertence a R, só que o A ele tem uma restrição. Qual é a restrição do A? O A não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Mas por que não pode ser igual a zero? Porque se você tem A igual a zero, você elimina aqui e você vai ficar com uma função f de x igual a b, vai ficar uma função constante, né? Função constante não é uma função polinomial do primeiro grau, tá certo? Aqui, ó, alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes. Eu tenho aqui f de x igual a 2x mais 3, certo? Coeficiente A, ele está multiplicando a variável independente. O que está multiplicando o x aqui? É 2. Então, 2 é o coeficiente A. É o chamado coeficiente angular, tá certo? Ele determina a inclinação da reta. Aqui eu tenho, ó, 3 é um termo independente, certo? Um exemplo seria o seguinte, ó, vamos lá. Salários de alguns vendedores, o que é que acontece? Eles têm um valor fixo, certo? Por exemplo, o cara vai trabalhar numa loja, ele recebe R$300, beleza? R$300. Mais uma comissão, né, uma porcentagem pelas vendas, certo? Então, os R$300 é o valor fixo, que é justamente o 3 aqui, ó, certo? A comissão seria aqui a parte variável, né? Que, por exemplo, no tal mês ele vende R$1.000 e no outro mês ele vende R$30.000, então o salário dele depende do que ele vender, tá certo? Então aqui, ó, coeficiente A multiplicando a variável independente, que é o x aqui. Então, o A é 2, o B 3. Aqui nesse exemplo aqui, ó, f de x igual a 5x menos 1/3. O 5 é o coeficiente angular, que é o A, e B menos 1/3, certo? Observe que pode vir na forma de fração. Eu sou essa aqui que não tem lá não tem número. Então o B ele é 0. B pode ser 0. O A é que não pode, tá certo? Aqui, ó, o A é chamado de coeficiente angular. Se ele é positivo, a função é crescente, certo? Se ele é negativo, a função é decrescente. Então, quanto maior o valorzinho, se o A
ele tiver um valor positivo, né? Aí a gente vai ter uma função crescente, ela vai estar crescendo. Se a gente tiver o A negativo, certo? Como aqui nesse exemplo aqui, ó, o A é negativo. Aqui também o A é negativo, ó. Aqui a gente pode até confundir, achar que o A é esse, não. O A, a gente tem que lembrar que o A está multiplicando o X. Então o A aqui é menos 2, certo? Então são funções decrescentes essas duas, são funções crescentes essas duas. Beleza? Pode passar. Aqui, ó. No caso de A diferente de 0 e B diferente de 0, a função polinomial do primeiro grau recebe o nome de função afim. É quando a gente vai ter valores diferentes para A e para B, certo? Veja, diferentes de 0, né, os dois. Então veja aqui, ó, diferentes de 0, o A e o B, o A e o B, certo? Aqui, ó, quando B é igual a 0, a gente vai dizer que é uma função linear. Ela vai crescer linearmente, tá certo? Aqui, ó, menos 8x, 3 meio de x, certo? A gente observa que o coeficiente B, ele é 0 nos dois casos, beleza? Vamos passar. Aqui, ó, um gráfico. Como é que a gente faz para construir o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ou função afim, ou uma função linear? Por favor. Certo? O que é que acontece aqui, ó? Eu vou atribuir valores para x, certo? Já que o valor de x ele é variável, certo? É como o exemplo da laranja cravo. Você vai comprar uma laranja, certo? Pode ser uma laranja. Só que o Rubens ele quer comprar 3 laranjas, ele vai comprar 3, né? Então outra pessoa vai comprar 5 laranjas, outra pessoa vai comprar 10, outra vai comprar 20, certo? Então os valores variam. Então para a gente construir o gráfico, você atribui valores. O que é que a gente aconselha? A você utilizar os menores valores, tá certo? Para que você não precise de números inteiros, né? Mas se você quiser usar número decimal, números sem raízes inteiras, você pode fazer, certo? Aqui, ó, a gente tem que associar os valores, né? Por exemplo, quando eu tenho a função aqui 2x menos 1, aí atribuo o valor aqui de x como menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. Então eu vou associar lá no gráfico, no meu plano cartesiano, eixo x, eixo y, o menos 2 com menos 5. Então tem o menos 2 com menos 5 aqui, ó. Uma coordenada, uma localização, tá certo? Quando x é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então associei aqui, ó, menos 1 com o menos 3. Tem outra localização, tá certo? Pode passar, pode passar. Aí tu vai, volta no gráfico, por favor. Certinho? Então na próxima aula a gente vai resolver algumas questões envolvendo função do primeiro grau, algumas questões para a gente analisar os gráficos de funções do primeiro grau, para a gente entender como é que funciona isso aí quando vem nas avaliações externas, tá certo? Beleza? Grande abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu!